Vamos à palavra de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: jamais tire os olhos do seu destino. Porque eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas têm um sonho, elas têm um projeto, elas têm uma visão clara do seu destino. Mas em meio às dificuldades, às lutas da vida, muitas pessoas perdem de vista o seu destino. Quantas pessoas, quando era mais jovem, tinham o sonho de fazer uma faculdade? Quantos homens tinham o sonho de empreender? Quantas mulheres tinham o sonho de casar? Tinham o sonho de ser uma grande executiva, de ter sua casa própria, seu carro, construir a sua família? Quantas pessoas tinham o sonho de ser um pastor, ser um músico, ser um voluntário na igreja? E devido muitas vezes às decepções da vida, às lutas, às dificuldades, elas foram perdendo de vista o seu destino. E hoje elas olham no espelho e muitas delas nem sabem quem são mais. Elas se perderam no meio do caminho. E quando eu vejo a vida de José, eu vejo que José, ele enfrentou lutas que talvez nós nunca iremos enfrentar. José, ele foi vendido como escravo. José, ele perdeu tudo, menos o seu destino de vista. E é em cima da vida de José que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Gênesis 37, versículo 28. Está na tela, anote. Diz assim a palavra de Deus: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Não sei se você sabe, mas quando nós falamos Egito na Bíblia, nós estamos nos referindo ao mundo opressor, ao mundo de escravidão, ao mundo que prende as pessoas na escravidão do pecado. Quantas pessoas estão aqui hoje libertas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que no passado, antes de você ter um encontro com Deus, você era escravo do cigarro, você era escravo da bebida forte, você era escravo do adultério. Você dizia: eu queria, pastor, me libertar, mas eu não conseguia. Quantas pessoas viviam nessa escravidão lá no mundão? Pois é exatamente isso que Satanás faz ainda hoje. Ele escraviza as pessoas que estão na biqueira, as pessoas que estão no mundo da criminalidade, as pessoas que estão no mundo da corrupção. Elas querem sair, mas elas estão presas. Nós cantamos aqui: quebra as cadeias, as correntes, as pessoas estão presas. Elas querem, algumas dizem: eu não quero fazer, eu não vou fazer, mas acabam fazendo, porque elas estão sendo escravizadas. O Egito escravizou o povo de Deus, o povo de Israel, por 450 anos. Eles foram subjugados, trabalhos escravos. Então, quando nós falamos de Egito, nós lembramos deste mundo que hoje oprime as pessoas. Você sabe que muitas pessoas até hoje são escravas do trabalho. Quantas pessoas eu já conversei e elas dizem: pastor, eu queria servir mais na igreja, eu queria me entregar mais, eu queria me dar mais tempo, mas elas são escravizadas pelo trabalho, porque elas têm que comprar, porque elas têm que pagar, porque elas têm que pagar, porque têm que trabalhar, e elas não sabem, estão sendo escravizadas. E Satanás diz: compra, e ela compra o que não precisa. Aí Satanás diz: coloca mais trabalho em cima dela, mais hora extra, mais um emprego, deixa ela sem dinheiro, porque mesmo se ela quiser ir ao acampamento, ela não consegue. Deixa ela sem dinheiro, porque mesmo se ela querer ser fiel nos dízimos, ela não vai conseguir. Deixa ela sem dinheiro, porque ela não participa de nada da igreja, ela não consegue umas férias com a família. Escraviza essa pessoa. Ela trabalha, mas não vê fruto do seu trabalho. O mundo está escravizando. Você vê o governo desenvolvendo pacotes: antecipe o seu FGTS. Isso é estratégia maligna. Antes de começar o ano, você já está antecipando aquilo que você nem tem, você nem recebeu. Agora a nova do governo é:
os bancos, melhor dos bancos, não emprestam dinheiro, mas você faz empréstimo consignado. Só que o empréstimo consignado, um exemplo, o irmão estava me explicando, se você pegar R$300 emprestado hoje, você começa pagando R$30 e a última parcela vai ser 300. Um exemplo, você pegou 300, começa pagando 30 por mês, a última parcela lá no final vai pagar 300. Isso é escravidão. Parece que é mil maravilhas, eu consegui. Uma outra escravidão, esses jogos, as betes, os tigrinhos. Pastor, mas eu ganhei 1.000, mas calma, você vai perder 10.000. Entendeu? Não existe dinheiro fácil. Satanás, ele te engana. Ele dá com uma mão e tira com a outra o que ele não tem nem para te dar. Porque a Bíblia diz que é o nosso Deus que é dono da prata e do ouro. A Bíblia que diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, José foi vendido como escravo para os ismaelitas. Ele foi levado para o Egito. Do ponto geográfico que ele estava para o Egito, se você pegar um mapa, você vai perceber que ele vai descendo. Primeiro ele desce para um poço. Ele é lançado em um poço. Depois os irmãos, um menos ruim, acha que não é melhor vender como escravo do que matar ele ali naquele poço. Então tiram ele do poço, vende aos ismaelitas, e os ismaelitas descem com José para o Egito. Ou seja, a vida de José está descendo ladeira abaixo. Essa é a grande verdade. Está descendo ladeira abaixo. Quando ele pensa que a coisa vai melhorar, aí piora mais ainda. Imagina o garoto sendo lançado no poço. De repente ele ouve umas vozes de alguém conversando, umas vozes estranhas, um idioma que ele não entende. Mas de repente um irmão desce, puxa ele, o outro estende a mão, tira ele do poço. Ele diz, alguém está me salvando. Mas quando ele pensa que está sendo salvo, ele é vendido como escravo para o Egito. Ele vai para uma terra que ele não entende idioma, não tem nenhum familiar, não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo, não tem nada. Ele vai ser subjugado, ele vai ser tratado como um produto, ele vai ser vendido em uma feira como escravo, pelado. Vão analisar o dente dele, vão analisar os pés dele, vão analisar a pele dele, vão analisar os olhos dele, vão analisar ele como se analisa um computador, como se analisa um carro para comprar, o motor de um veículo. José agora, ele se sente um produto. Antes ele era o queridinho do pai, antes ele era o mais bem vestido, antes ele era o que menos trabalhava, antes ele era o que era mais paparicado. Agora ele é o que mais sofre na mão dos ismaelitas. A vida muitas vezes, irmãos, nos puxa para baixo. Essa é a grande verdade. A vida muitas vezes nos puxa para baixo. Às vezes é difícil entender, mas essa é uma pura realidade. José, um jovem sonhador que tem pensamentos e sonhos grandiosos para a sua vida. Um jovem dentro da sua própria casa, ele enfrenta os maiores desafios para chegar ao seu destino. Ele conta todo alegre os seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, pensando que vai ter apoio, pensando que vai ter ajuda, pensando que vão empurrar ele para cima, mas é o contrário. Quando ele compartilha os seus sonhos, quando ele compartilha os seus projetos, quando ele compartilha os seus desejos, ele é odiado. É muito difícil de entender e compreender, mas as pessoas que mais achamos que vão nos apoiar, torcer, vibrar pelos nossos projetos e sonhos, às vezes são as que mais se opõem e criam dificuldade para a realização deles. José compartilha seus sonhos com seus irmãos, e eles ficam irados com José. Em seguida ele começa a ser despojado do seu nome, da sua vida, da posição que tinha. Tudo que lhe pertencia, tudo que ele achou que teria, desapareceu imediatamente, sumiu, sem mais e sem menos. E vamos ser sinceros, às vezes acontece isso com a gente. A gente até diz, puxa, que maravilha, minha vida está uma maravilha, está tudo fluindo bem. Mas de repente uma notícia, de repente um acidente, de repente um comunicado, o mundo desaba sobre nós. A minha pergunta é, você já caiu em depressão? Você já caiu até o último centavo do seu bolso? O dinheiro foi saindo, e de repente você se viu sem nada. Eu já. Você
já caiu até chegar à audiência para definir a guarda de um filho, até o fundo da ordem de um despejo? Você já caiu até acabar a sorte, caiu na sua vida? Você foi descendo para baixo, e você achou que o poço não teria mais fim? Foi assim que aconteceu com José. José chegou ao Egito sem nada, nem um centavo em seu nome, nem mesmo o seu nome valendo um centavo sequer. A sua árvore genealógica não valia nada naquele lugar. A ocupação que ele tinha era a mais desprezada. O povo sem barba do Egito, aquelas pessoas odiavam e desprezavam os beduínos peludos do deserto, como José, sem credenciais que poderia se apoiar, sem título, sem profissão, sem família, sem vocação em que se agarrar, sem família para se sustentar. José havia perdido tudo, com uma exceção: o seu destino. E esse é o resumo da mensagem que eu já quero adiantar. Você pode perder tudo nessa vida, só não perca de vista o seu destino. Fale para a pessoa que está ao seu lado: você podem tirar tudo de você, só não permita tirar o seu destino. A grande verdade é que o céu havia convencido por meio de sonhos estranhos que Deus tinha um plano para ele. José tinha sido convencido pelos céus. Os detalhes eram vagos e imprecisos. Claro, José não tinha como saber quais seriam as particularidades do futuro da sua espera, mas os sonhos diziam isto: ele teria um lugar de proeminência na sua família. Como filhos amados de Deus, nós temos um lugar de proeminência na nossa vida. Nós temos um lugar de destaque, nós temos um lugar à mesa. Nós somos filhos amados. José se apegou aos sonhos como se ele fosse um colete salva-vidas para ele. Nós temos que nos apegar aos projetos que Deus confiou em nossas mãos. Nós temos que nos apegar aos nossos dons e talentos. Nós temos que apegar às nossas vocações. Nós temos que nos apegar àquilo que Deus tem sido claro para conosco, e não podemos perder de vista o nosso destino. O menino hebreu perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu a terra natal, mas jamais perdeu a certeza na confiança que Deus depositava nele. Coloque isso no seu coração. O mundo inteiro pode desacreditar de mim, mas Deus vai sempre continuar confiando em mim. O mundo inteiro pode desacreditar de você, mas Deus vai sempre continuar confiando em você. O grande sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Provérbios 3, versículos 5 ao 8: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu, e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, você tem que estudar, deve estudar, tem que estudar. Você tem que se dedicar ao trabalho, deve se dedicar, não pode ser escravizado pelo trabalho. Você tem que buscar fazer tudo com muita excelência sempre, mas a sua confiança não pode estar no seu intelecto, no seu dinheiro, na sua empresa ou nas pessoas que você conhece. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O nosso coração não pode ter espaço para mais nada além do Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Confia no Senhor. Sabe por quê? O Senhor confia em você. Confie no Senhor. Diga para o seu irmão: confie no Senhor, porque o Senhor confia em você. Caminhando com dificuldade pelo deserto na direção do Egito, José decidiu: não vai terminar assim. Deus tem um sonho para a minha vida. Você pode declarar? Declare para a sua vida, diga: não vai terminar assim. Deus tem um sonho para a minha vida. Declara sobre a vida do seu irmão, diga: ei, irmão, não vai terminar assim.
Você vai sair dessa. Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem um sonho de casamento. Deus tem o sonho da sua empresa. Deus tem sonhos, Deus tem projetos para você. Deus tem ministérios para você. Deus tem almas para você ganhar, para cuidar delas. Deus tem. Enquanto carregava as correntes pesadas dos mercadores de escravos, ele lembrou: fui chamado para fazer mais do que isso. Você não pode aceitar o que Satanás está colocando sobre a sua vida. Você não pode aceitar e se estacionar, se conformar com o que você está vivendo. Muitas vezes Deus até permite que vivamos, mas não é para nós aceitarmos, não é para nós nos conformarmos. Nós precisamos entender para o que nós somos chamados. José disse: fui chamado para fazer mais do que isso. Bate no ombro do seu irmão e diz: você foi chamado para fazer muito mais do que está fazendo. Às vezes, irmãos, o que você está fazendo não é nem sofrimento, não é nem coisa maligna, é de Deus. Mas você tem que saber que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais. Às vezes você não está apertado não. Às vezes você está terminando o ano no saldo azul. Mas você precisa entender que Deus tem mais para a sua vida. Isso não é ser ganancioso não. Isso é querer glorificar o nome de Deus. Desde que o dinheiro, a posição, o título não tome o lugar de Deus no seu coração. Quem está me entendendo diz amém. Enquanto carregava as correntes, ele tinha essa convicção: fui chamado para fazer mais do que isso. Arrastado para uma cidade de línguas diferentes e de rostos limpos, disse para si mesmo: Deus tem planos maiores para mim. Você pode declarar, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: Deus tem. Mas fala crendo, diga: Deus tem planos maiores para mim. Pastor, mas o que eu estou vivendo já é coisa grande, mas não é maior que o seu Deus. Pode ser grande aos seus olhos, mas para Deus ainda é pequeno. A Bíblia diz que Deus, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Eu te pergunto, o que é muito para Deus? Não existe muito para Deus. Quanto mais você for fiel a Deus, mais Deus vai acrescentando na sua vida. A Bíblia diz assim, que Deus faz abundantemente mais, além do que pedimos. Às vezes você diz: o que eu estou pedindo é grande demais. Grande para você. Deus vai fazer maior do que você está pedindo. Deus vai fazer maior do que você está pedindo. Deus tinha um destino para José, e o menino acreditou no seu destino. A minha pergunta para você nesta noite é: você acredita no destino que Deus tem para você? Você acredita no destino que Deus tem para você? Não me responda, responda para você mesmo. Você acredita no destino que Deus tem para você? Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem coisas boas para você. Diga comigo assim: Deus tem coisas boas para mim. Deus tem coisas boas para mim. O que você ainda tem que não pode perder? O que você ainda tem que não pode perder? Nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos perder o destino que Deus tem para nós. Diga: eu não posso perder o destino que Deus tem para mim. Nunca perca de vista o destino que Deus tem para você. Os problemas da vida, as decepções, as pedradas podem levar muitas coisas da gente, mas existe uma coisa que nada pode tirar de você: o seu destino. Fala para o seu irmão: tem uma coisa que ninguém pode tirar de você: o seu destino. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga: nada e ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma enfermidade vai tirar o destino que Deus tem para mim. Vai tirar o destino que Deus tem para mim. Vamos falar sobre o destino. Primeiro, entenda o seguinte: você é filho de Deus. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Ele viu você, escolheu você e colocou você ao lado dele.
Foi Ele que decidiu escolher você. Não foi uma sugestão da sua mãe, do seu pai. Não foi uma sugestão de alguém. Deus decidiu te escolher. Você tem noção disso? Os homens aqui, você já foi escolhido ou tem sido escolhido para jogar uma partida de futebol? É tão bom ser escolhido, é ou não é, Cleiton? Agora é um sentimento horrível quando você é rejeitado. Eu geralmente, faz tempo que eu não vou a uma partida de futebol com os meninos da igreja, mas geralmente quando eu vou e tem alguém que está escolhendo lá os jogadores, que nunca me viu jogar, eu sou o primeiro a ser escolhido. Por que vocês estão rindo? Eu sou o primeiro a ser escolhido. E aí aquele irmão que me escolheu, ele me viu jogar, e assim, às vezes eu peço desculpa aí, foi mal. Ele diz, que é isso, pastor, uma brincadeira. Aí você pensa que ele está entendendo, pô, o cara, gente boa. Mas na semana seguinte você chega para ser escolhido, ele faz de conta que não te vê. Você aí, você está aqui, ó. Vem cá, você aqui. Pastor, a próxima só entra. Ou então você entra de primeira, você dá uma corridinha, perdeu uma bola, aí ele diz, pastor, quer descansar? Geralmente é assim. Agora a Bíblia diz, preste atenção, que nós não fomos escolhidos por alguém para uma partida de futebol. Nós fomos escolhidos por Deus para sentar à mesa com Ele. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te selecionou. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, Deus falando para nós, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir, vai, você tem que aplaudir essa. Aleluia. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Irmãos, nós precisamos manter o nosso chamado, o chamado de Deus no nosso coração. Você foi chamado por Deus, foi Deus que te chamou, foi Deus que te selecionou. Antes de ser um motorista de aplicativo, um pedreiro, um porteiro, antes de ser um homem ou uma mulher brasileira, você é filho de Deus, você é a primeira escolha de Deus, aleluia. Guarde isso no seu coração, diga comigo, eu sou a primeira escolha de Deus. Você é a primeira escolha de Deus. Você não foi escolhido porque alguém faltou, não. Você não é step, você não é o substituto, você é a primeira escolha de Deus, aleluia. Deus escolheu você, e essa escolha não foi obrigatória, requisitada, compulsória, forçada ou compelida. Ele escolheu você porque Ele quis, aleluia. Ele escolheu você porque Ele quis. Você é uma escolha aberta, premeditada, voluntária da parte de Deus. Eu vou repetir, você é uma escolha aberta, premeditada e voluntária da parte de Deus. Deus chegou no lote do leilão em que você estava e proclamou, este é o meu filho amado. Você imagina José na feira de escravos, corrente no pé, pelado, os senhores bem vestidos, analisando quais os escravos iam comprar, colocando o preço nele, colocando o rótulo nele. Talvez o dono, aquele cara que comprou José lá e colocou na feira, na feira de escravos, disse assim, olha, esse aqui é um hebreu, é um garoto de 17 anos, esse aqui tem muito para dar, ele é forte, ele é saudável, olha o dente dele, olha o branco do olho dele, olha o porte físico dele, olha o músculo dele, esse menino vai te dar muito lucro, esse escravo vai te dar muito lucro. E aquele homem, aquele senhor foi lá e escolheu, mas Deus lá do céu disse, você pode estar escolhendo um corpo, você pode estar escolhendo homem, mas eu já escolhi ele mesmo antes do nascimento dele. Pode comprar ele como escravo, mas ele continua sendo meu. O destino dele está garantido, o palácio espera ele, e ele vai livrar o mundo da fome. Aleluia. Ei, às vezes eu paro para olhar para mim mesmo. Eu fico imaginando, eu fico me perguntando para mim mesmo, as pessoas que me viram nos anos 80 vendendo pipoca, as pessoas que me viram nos anos 80 vendendo picolé, as pessoas que me viram no ponto de ônibus, olha o geladinho baiano, olha o geladinho, olha o geladinho, olha o geladinho, olha o geladinho, vai bolar aí, senhor, vai bolar assim, cocada. Imagina, nunca imaginariam que eu seria quem eu sou hoje. Nem eu imaginava, mas Deus tinha um destino glorioso para mim.
E eu tenho plena convicção que Ele ainda tem muito mais. Ele tem muito mais. Essa semana passada, eu estava conversando com a minha esposa no café. E a gente falando, sempre a gente gosta de conversar, falando das maravilhas de Deus. E a gente foi falando dessa viagem, dessa última viagem para a Turquia, como que ela surgiu, né? Como Deus nos abençoou, como Deus nos agraciou. Até um café turco, eu fui o único da caravana que ganhei um café turco de graça. Acredita um negócio desse? Um café que custa 28 reais lá. Eu fui o único de uma equipe de quase 30 líderes. Eu fui o único num restaurante chique, que o garçom bateu no nome e disse: vou pegar o café para você, free. Aí no dia que nós estávamos conversando isso, terminamos de tomar o café, eu peguei o carro e vim em direção à igreja. Primeiro áudio que eu ouço depois dessa conversa com a minha esposa, era um outro amigo dizendo: pastor Isaac, eu lembrei de você hoje de manhã. E eu comecei a ouvir o áudio. Ele disse: rapaz, você sabe que eu recebi uma missão da equipe do Rick Warner para levar uma caravana de pastores para ter uma semana de mentoria com ele. E eu lembrei de você. Eu falei: pastor Isaac tem que ir nessa caravana. Na hora eu peguei o áudio e mandei para minha esposa. Não deu tempo de falar, não, mandei para ela. Eu falei: olha aí, a gente está falando, é assim. Então preste atenção, a gente não tem ideia. Ei, por isso que o diabo quer roubar o seu intelecto, por isso que o diabo quer roubar a sua saúde, por isso que o diabo quer roubar a sua família, por isso que ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar o seu foco. Ele quer roubar, na verdade, o seu destino, porque ele sabe, ele tem noção do que Deus já tem preparado para você. Ele tem noção do que Deus tem preparado para você. Por isso, irmãos, que não fale o que der na telha, não. Feche a boca. Quando você tiver dúvida, não fale. Quando você tiver dúvida, não vá. Quando você tiver dúvida, ore. Quando você não saber o que fazer, dobre o seu joelho, porque você tem um destino glorioso esperando por você. Não murmure, não reclame, não pragueje, porque Deus escolheu você. Aleluia. Você é filho amado de Deus. Deus chegou no lote do leilão em que você estava e Ele proclamou: este é o meu filho. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Ele o comprou com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Você foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E o melhor é que você é filho dele para sempre. Quantos pais biológicos eu já vi falarem para os seus filhos: olha, se você fizer tal coisa, me esqueça como pai, nunca mais eu considero você como filho. Mas Deus jamais falará isso para nós. Você é filho de Deus para sempre. Diga: eu sou filho de Deus para sempre. Não se deixe levar pelos pensamentos de curto prazo. Às vezes nós somos levados pelos pensamentos de curto prazo, pensamentos imediatistas. As dificuldades não irão durar para sempre, meu irmão, mas você vai. Ei, essa luta vai passar, você vai sair dessa, essa doença vai acabar e você vai viver para sempre. Hoje eu mandei mensagem na minha linha de transmissão e eu mando para uma irmã que ela não congrega mais com a gente por questões de dificuldades de locomoção. Às vezes o marido vai trabalhar fora, mas hoje quando eu recebi o retorno do WhatsApp dela, foi do marido, e disse: pastor, o Senhor recolheu a minha esposa, eu sepultei ela ontem. O Senhor tem uma palavra para mim, pastor? Eu estou arrebentado, eu e meu filho. E eu liberei uma palavra. Eu lembro que no final eu disse: querido, não é um adeus, é um até breve. Se nós perseverarmos até o fim, nós vamos encontrá-la lá na glória. Nós vamos encontrá-la. E ele respondeu e ele disse: pastor, eu sei, e o exemplo da minha esposa vai me levar a ser fiel até o fim. Aquela mulher era de Deus, eu sei que era mesmo. Aquela mulher era de Deus, era um exemplo de serva, tinha um coração tremendo. E ele começou a falar. Você está entendendo? Preste atenção. Satanás, ele quer roubar você, mas você não pode esquecer que você tem um destino glorioso, que até na sua morte Deus vai convencer pessoas a serem fiéis até o fim. Até na sua morte. 2 de Coríntios capítulo 5 versículo 1 diz:
sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Não se deixe levar pelos pensamentos de curto prazo. Às vezes uma luta paralisa você para sempre. Às vezes uma dificuldade paralisa você para sempre, trava você para sempre. Quantas pessoas que por causa de uma decepção em um relacionamento, em uma igreja, em uma empresa, em um casamento, dizem: eu não vou casar nunca mais, eu não vou trabalhar nunca mais, agora eu não vou ser mais empresário porque fali uma vez, faliu duas. Não, meu irmão, pegue isso como experiência. Porque me decepcionaram, eu não quero me machucar mais. Travou, Satanás travou a pessoa. Ei, ouça isso aqui: pessoas ferem, mas pessoas também geram cura. Pessoas geram tristeza, mas pessoas também geram alegria. Não dá para você viver na vida sem pessoas. Não dá para você vencer sem pessoas. Nós precisamos um dos outros. E para nós orarmos, Deus terá o seu Éden. Ele está preparando o jardim que Adãos e Evas poderão compartilhar da semelhança do amor divino, em paz uns com os outros, com animais e com a natureza. Iremos reinar com eles sobre a terra, cidades e nações. 2 Timóteo capítulo 2, 12 diz assim: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Aleluia. Se perseverarmos, você entende? Se perseverar, vai ter lutas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, persevere, porque eu já venci o mundo. Essa luta não vai te matar, essa doença não é para te destruir. Persevere, seja fiel, que com ele também nós reinaremos. Nós reinaremos. Acredite nisso, agarre-se a isso. Anote essas palavras no interior do seu coração. Pode parecer que as dificuldades jogam a sua vida em um mar aberto, mas não é verdade. Você ainda tem um destino. Diga para o irmão que está ao seu lado: você ainda tem um destino. Você já viveu situações que você diz: eu acho que não vai ficar pior do que já está. E de repente você recebe uma outra notícia que você disse: agora danou-se, acabou-se tudo. Você diz: agora eu estou num beco sem, se eu ficar o bicho, e se eu correr o bicho. É nesse mar aberto que parece estar que Deus vai te dar um livramento. Deus nunca perde o controle. Você ainda tem o seu destino. Costumamos nos esquecer do nosso destino no caminho para o Egito, nos caminhos das lutas, das dificuldades. Acabamos nos rotulando ou sendo rotulados pelas catástrofes da vida. Muitas vezes a gente começa dizendo: quem é você? Eu sou um divorciado, eu sou um viciado, eu sou um empresário falido, eu sou um menino com deficiência, aquele que tem cicatrizes. Não deixe as lutas, não deixe as dificuldades, não deixe os problemas rotularem você. Nós nos costumamos perdermos o destino em meio às lutas. Nós perdemos muitas vezes o nosso destino no ganhar dinheiro, no fazer amigo, construir um nome, ganhar músculos, fazer amor com todo mundo e com qualquer um. Tome a decisão de não cometer esses erros, meus irmãos. Tome a decisão de não cometer esses erros. Você acha que perdeu tudo? Pois é, você não perdeu. Você ainda tem um destino. Eu vou perguntar e você responde: você ainda tem um destino. Você acha que já perdeu tudo? Não perdeu. Você ainda tem um destino. Romanos 11, 29 diz: os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Se Deus te deu, Ele não toma nunca mais. Se Ele declarou, Ele não retira nunca mais. Levanta, acende a chama outra vez, se humilhe outra vez, peça perdão se for necessário, ande mais uma milha, levante a cabeça, ore mais um pouco, volte a ler a Bíblia, volte a jejuar, volte para a sua célula, volte a se envolver em todos os departamentos da igreja, porque você ainda tem um destino. Deus não revogou, Deus não tirou nem um dom e nem o seu chamado. Geralmente acontece assim, preste atenção: a sua empresa está demitindo os funcionários. Por fim, o seu chefe chama você na sala dele. Por mais gentil que ele tente ser, uma demissão é sempre uma demissão. De repente,
Você se vê limpando a sua mesa de trabalho? Então as vozes da dúvida e do medo aumentam o volume. Como vou pagar as contas? Quem é que vai me contratar? Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo quando a minha filha tinha 5 meses de vida. Tive uma promessa maravilhosa para trabalhar numa editora. 5 meses depois que minha filha nasceu, eu fui demitido. E essa voz vem, mas muito audível, em um som bem alto. Como vou pagar as contas? Quem vai me contratar? Mas nesse momento, nós devemos dizer: espere um minuto, Senhor, a dúvida. Eu ainda sou filho de Deus. A minha vida é mais do que esta vida. Declare comigo, diga assim: a minha vida é mais do que esta vida. Eu ainda sou filho amado de Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te livra de todo mal, é Ele que dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Você ainda é filho amado de Deus. Esses dias passarão como vapor, não passarão de uma brisa. Tudo isso um dia passará. Deus irá fazer algo de bom com tudo isso. Diga: vou trabalhar bastante, permanecer fiel, confiar nele, não importa o que aconteça. Continue confiando no seu destino. Fala para o seu irmão: continue confiando no seu destino. Preste atenção aqui. Vamos orar. A sobrevivência no Egito começa com o sim ao chamado de Deus na sua vida. José, ele sobreviveu no Egito porque ele disse sim ao chamado de Deus na vida dele. Quando aquela mulher de Potifar quis adulterar com ele, ele disse: não posso pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. Ali ele estava dizendo sim para Deus. Ali ele estava dizendo sim para o seu chamado. Assim ele estava dizendo sim para a santidade. E ele não perdeu de vista o seu destino. Se coloque de pé. Leiamos Jeremias mais uma vez, 29, 11 ao 14, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que Deus lindo. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Quem sabe você está no cativeiro de enfermidade. Quem sabe você está no cativeiro do desemprego. Quem sabe você está no cativeiro conjugal. Quem sabe você está no cativeiro de relacionamento com seus filhos. Deus está dizendo: se vocês orarem a mim, eu vou ouvir vocês, eu vou me fazer encontrar a vocês e vou tirar vocês desse cativeiro. Essa luta, meu irmão, vai passar. Você vai sair dessa. A vitória é certa. Deus continua no controle da sua vida. Você continua sendo filho de Deus e o seu destino continua de pé. O seu destino continua de pé. Feche seus olhos.